Olá, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouco sobre imposto e privatização, tá? Vamos desmistificar um pouco esses nomes aí que estão sempre na mídia. Bom, esse vídeo, gente, é pro meu povo, é pro povo trabalhador, é pro povo que não tem tempo. Se você quer algo mais elevado, que entende mais, pessoas que são mais qualificadas, você vai pesquisar. Isso aqui é pro meu povo. Isso aqui é para quem está aprendendo, para quem quer entender como funciona a máquina pública, tá bom, gente? Isso aqui é só o começo, como se diz no ditado popular, é a ponta do iceberg, tá, gente? Se você vir aqui para achar uma coisa muito específica, não vai encontrar. Isso aqui é para quem não tem tempo, é para quem não consegue pesquisar, para aquela pessoa que quase nem a televisão consegue ver em casa, tá? Isso aqui não é para você. Isso aqui é para esse povo que acorda cedo e sai para trabalhar. Vamos lá, gente. O que é o imposto? O imposto mais ou menos funciona assim, gente. O imposto, vamos para uns 5 quilos de arroz que você compra ali no mercado. Esse arroz ele tem um preço e tem toda uma logística. Ele vai sair lá da colheita, vai ser transportado, depois de ser transportado ele vai ser ensacado, depois transportado novamente, mais ou menos, tá, gente? E ele vai chegar no mercado. Esse arroz chegou no mercado, o dono do mercado, ele tem que ter um lucro. Então ele vai pegar toda essa caminhada, tudo isso gerou um valor. E vai ter um custo para ele. Ele vai ter que botar um valor porque ele tem que ter lucro. Ele não vai vender aquilo ali sem lucro, é óbvio. Ele vai vender aquilo de uma forma que ele consiga ganhar dinheiro. Hoje em dia aqui onde eu estou morando, São Gonçalo, no São Gonçalo, Rio de Janeiro, mais ou menos fica ali entre 15 e 20 reais 5 quilos de arroz. Então vamos supor que esse dono do mercado ele vende a 13 reais, 14, mais ou menos, tá? Vai vir um imposto, como o próprio nome já diz, uma imposição. Você é obrigado a pagar, você não escolhe pagar imposto naquilo, você paga o imposto. Em cima de tudo que consome, tudo que você compra, tem imposto, seja uma bala, você vai pagar o imposto. Esse imposto, gente, vai aumentar esse valor. Em cima de tudo que já correu, vai ter um valor a mais. Esse valor, ele vai ser revertido. Funciona? Na maioria das vezes, sim. Em todos os lugares? Não. Mas ele tem que ser revestido em saúde, educação. Quando você vai ali, vai fazer seu título ali no TRE, aquele pessoal todo que trabalha lá é pago com esse dinheiro seu, que é tirado de qualquer coisa que você compra. Quando você vai ali se aposentar, vai lá no INSS, aquele pessoal que está lá sentado, todo mundo que trabalha lá é pago com esse dinheiro. O gari é pago com esse dinheiro. O pessoal que trabalha na prefeitura, tudo é pago com esse dinheiro. Os policiais, os bombeiros, todos são pagos com esse pouquinho que é tirado de cada coisa que você consome. Isso é um imposto, tá? Deveria ser revestido em saneamento básico, né? Ter o asfalto aí na sua rua bonitinho, chegar uma água legal, né? Não ter mais aquele esgoto a céu aberto, né? Aquele rio poluído, né? Que todo mundo vê ali, que vai ter várias coisas dentro, que as pessoas infelizmente ainda jogam, né? Isso tudo deveria ser resolvido com esse dinheiro, com essa taxa, que é o imposto que todo mundo paga. Ah, aquele cara ali, aquela pessoa não está trabalhando no momento, mas ele paga porque não tem jeito, tudo que se consome, porque aquela pessoa, querendo ou não estando trabalhando, ela consome, ela come, ela compra. Então, ela também está pagando o imposto. Todo mundo paga o imposto. O mundo só gira através do imposto. Isso não é só especialmente no Brasil, isso é no mundo todo, é assim que funciona. Estou falando que é legal ou ruim? Não, não é minha opinião. Eu estou falando como funciona. E é assim que o imposto funciona. Ele é cobrado e você tem que pagar. E é assim que o imposto funciona. Tá dando certo, Luiz? Mais ou menos, em todo lugar, não. Aqui onde eu moro mesmo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, vai ter aqui, na minha rua mesmo, não tem asfalto, tá?
não tem asfalto. A parte que tem aqui que é concretada foi da população mesmo, que chegou e fez algumas coisas, mas ainda tem muito lugar que não tem. Na minha rua não tem um asfalto nem o concreto ainda, tá? E como é que a gente muda isso? Como eu disse, como esse aqui é um vídeo simples, mais didático possível, esclarecedor possível, para que as pessoas se interessem, comecem a se interessar com política, para entender, porque é o único jeito de melhorar. O que falta, né? Quando você vai no postinho que está ruim, é o único jeito de melhorar. Se a gente entender política, é necessário aprender o mínimo possível, tá? E esse vídeo é para você que não tem muito tempo, não dá para sair pesquisando. Isso aqui é para você olhar e ver, pô, vale a pena eu pesquisar um pouco mais. Vale a pena eu deixar de ver aquele pedacinho de série que eu queria e vou ver o que está acontecendo no Senado, o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, o que está acontecendo ali, no meu caso, na Alerj, na Câmara de Vereadores, saber o que está sendo votado. É muito importante. É muito importante para mim, para você, para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a futura geração. É muito necessário o mínimo possível, porque a gente não vai ser mais enganado por ninguém quando a gente entender como funciona. E o imposto é assim que ele funciona. É uma imposição para melhorar a nossa vida, comprando, pagando, fazendo outras coisas, seja na saúde, na educação, no agente de saúde, naquela pessoa que bate na sua porta para ver como é que tá, no IBGE para ver quanto você ganha, que é o censo, várias coisas. Então, isso tudo, gente, ninguém dá pra gente. Não é o bilionário, não é o milionário, que é os famosos ricos que a gente conhece, né? Não são essas pessoas que dão isso pra gente. É a gente que paga, tirando um pouquinho de cada e no final junta e dá todo esse montante que paga todas essas coisas, inclusive os altos salários de 40, 30, 20, 50 mil reais que os deputados, senadores, os prefeitos, os governadores, os presidentes e os ministros do STF ganham. Tudo isso é a gente que paga. Então, você tendo noção disso, de que o imposto é o que mantém tudo, a infraestrutura, hospitais, tudo, é simples você entender que quem move o país é o trabalhador. Tá? Quem mais paga imposto, que é em cima do consumo, ou seja, de tudo que é consumido, um aparelho, uma comida, um móvel, tudo tem imposto. E o consumo de comida, alimentos, são onde tem mais imposto. E quem mais consome é o povo trabalhador, que é quem mantém o país. Que é, de uma forma muito simples, você pode entender que se um milionário, um bilionário, as pessoas que a gente conhece como ricos, não trabalhasse, como já não fazem, pouco importa. Mas se o povo trabalhador não trabalhar, não tem país que vai para frente, não tem como se sustentar. Então você já com isso em vista de que você faz parte de quem mantém a máquina funcionando, você deveria se perguntar por que na minha rua não tem um asfalto, por que não tem um saneamento básico, por que não tem um policiamento adequado, de forma que você pode se sentir mais seguro. Isso não existe. Vários pontos. Algumas pessoas vivem em alguma bolha, acham que isso está acontecendo em todo o país. Porém, não. A gente sabe, a gente que vive em certos pontos da cidade, a gente sabe que o serviço não chega para a gente, né? Até para você ir num posto de saúde, você sabe que demora, várias coisas vão interferir na sua vida. Bom, para a gente pular para a segunda parte, eu vou chegar aqui onde eu queria bastante chegar, que é no ponto da privatização. Que aí é uma conclusão do imposto. A gente mantém, a gente trabalha, a gente paga o imposto, que é obrigatório, para ter melhorias, para ter uma cidade melhor, um país melhor, que as coisas funcionam, né? Porém, em vários pontos chega a privatização. E eu vou seguir aqui um exemplo também, que é muito prático, muito simples. Eu sou de São Gonçalo, vou usar um exemplo aqui de Niterói,
que a gente vai usar aqui a ponte Rio-Niterói. Vamos para a privatização. A ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói ela foi construída com dinheiro público. Ou seja, pegaram esse imposto nosso, que vai lá para o governo, que fica retido lá, guardado, que paga todas essas coisas, e falaram, vamos fazer uma ponte, que atravessa daqui para lá. Não estou julgando se é ruim, se é bom. Provavelmente, creio eu que sim, né? Uma ponte que diminui a travessia, o tempo fica mais curto, uma coisa ótima. Porém, tem um pedágio. Então, a pedágio ela tem que ser mantida, não é só fazer, você tem que consertar, tem que melhorar, vai ter lá o reboque, um carro que enguiçar lá, vai ter o pedágio para você pagar, que é o continuo. Além de você da gente fazer, a gente ainda tem um pedágio para pagar para continuar mantendo essa ponte. Porém, o que acontece, essa ponte é privatizada. Aí você vai me perguntar, o que é isso, Luiz? O que é uma ponte ter sido privatizada? O que é privatizar? Que a gente vive falando, tem sempre na televisão, privatização, privatização. O que seria uma privatização? Essa empresa que era pública, que foi feita com o nosso dinheiro, que é público, essa ponte é completamente dada para alguém, tá? Não é exatamente isso, tá? Como eu disse, eu estou sendo bem simples, bem didático, para que seja de uma forma bem mais clara de se entender. Não é exatamente assim, mas é quase que é isso. É dada para uma empresa. E essa empresa ela vai administrar aquilo ali. E agora ela vai poder botar uma taxa, um valor ali no pedágio. Isso eu estou falando da ponte, tá? São várias outras coisas, várias outras empresas, são milhares de exemplos. Eu estou usando da ponte, que é uma coisa muito mais perto da minha realidade. Essa taxa, que é o pedágio, essa empresa vai cobrar. Lógico que o governo bota um teto, ela não pode cobrar aquilo ali. Várias empresas participam de um leilão para ver qual vai cobrar uma taxinha menor ali. Aí a que puder cobrar menor, ela vai ganhar. Porém, a gente sabe que, de acordo com o tempo, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e nada acontece. Agora eu te pergunto, se não está dando lucro, se não está dando retorno, qual é o empresário que vai querer participar desse leilão para tomar conta daquela ponte? Para cuidar daquele investimento que teve ali, que não foi dele, que foi nosso, do nosso dinheiro. Qual o empresário vai pegar aquilo ali e vai querer arcar com aquilo ali, com a ponte, consertar a ponte, pagar pessoas para ficar no pedágio, para dirigir os caminhões, para fazer o reboque? Qual é o empresário? Então essa é a questão da privatização. É pegar uma coisa que foi feita com o nosso dinheiro e dar para algum empresário que tem algum dinheiro já, lógico, e vai continuar ganhando com aquilo ali. Por que não a gente? Por que não a prefeitura? Por que não o governo estadual, federal? Ah, tem muita corrupção. Sei que tem corrupção. Lógico que tem. Mas o melhor a se fazer é dar para um empresário para que ganhe dinheiro? Ou será que isso também já não é uma corrupção? Fica a pergunta, né? Não estou afirmando, mas não é muito esquisito? Eu pergunto a você, com o seu dinheirinho guardado lá, você teria a vontade de investir, a coragem de investir o seu dinheiro numa sorveteria, numa hamburgueria, que você sabe que não vende, não dá lucro, não tem como dar lucro? Você investiria? É no mínimo estranho. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu faço sobre tentando explicar um pouco o que é o imposto, a privatização. Lógico, gente, você tem que estudar muito mais, pesquisar muito mais, mas isso é uma abertura, né? Porque eu sei que às vezes a gente não tem tempo, não adianta um vídeo também muito grande, coisas muito específicas. Isso é só para abrir o interesse do conhecimento, de você querer investigar um pouco mais, pesquisar um pouco mais. Sei que às vezes é difícil, não tem tempo. Não tem tempo, você quer chegar em casa, quer sentar, quer ver uma novela, no máximo uma série, quando dá, né, que às vezes não tem nem esse tempo, tem que sair cedo para ir trabalhar, é ônibus, é um estresse danado o dia inteiro, porém é uma iniciativa. E eu vou vir com alguns vídeos, vou tentar explicar melhor, que aí a gente consegue entender um pouco mais do imposto também, porém não vai ser o foco do vídeo. O foco do vídeo vai ser a gente entender o poder legislativo, judiciário e executivo. Eu vou trazer uma série de vídeos curtos também,
tentando explicar como funciona o legislativo municipal, e o executivo, o estadual e o federal, que aí a gente vai ter também o... Lógico que todos esses também tem o judiciário, porém na mídia, né, a gente ouve mais falar do Supremo Tribunal Federal. Lógico que a gente tem o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, tem os tribunais, os juízes estaduais, federais, não só o Supremo, vai ter o judiciário em todas essas etapas, né? Essas escalas, os municipais, estaduais e os federais. Aí eu vou trazer um pouquinho como funciona o vereador, o prefeito, o governador, o deputado federal, o estadual, o presidente, o governador, o senador e o juiz lá da Suprema Corte, que é o nosso Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu vou tentar trazer isso um pouco melhor em outros vídeos. Vou fazer uma série, tá? Vou começar ali do municipal, vou pro estadual e depois vou pro federal, tá bom? E deixando aqui um recado que é bom sempre lembrar. Gostar de político, você não é obrigado. Na verdade, nem deve gostar, tá? Você deve achar o melhor ali que você acha que é o melhor, que tem as melhores... que você acha que se articula melhor, que vai ter as melhores propostas pra gente. E vai lá e vota. Beleza. Mas política é uma obrigação gostar, tá? Então, não é obrigação gostar de político, nem se deve, mas política sempre. Valeu, um abraço.